Os alimentos responsáveis pelas doenças inflamatórias, diabetes, hipertensão e todas as doenças intestinais. Então é isso que eu vou estar falando com vocês nesse vídeo de hoje. Então estamos aí iniciando o dia, mais um dia que Deus preparou para nós. Então o que eu quero dizer para você? Que todas as doenças intestinais, doenças inflamatórias, diabetes, todos esses problemas de saúde, as pessoas pensam que estão comendo corretamente, mas não estão comendo corretamente. Reinaldo, o que é que está causando isso? Existe uma proteína chamada glúten, e esse glúten, ele não é digerido. O nosso corpo não consegue digerir o glúten e ele vai causando o quê? Vai causando inflamação no nosso corpo. Então vai causando essa inflamação nas microvilosidades, porque o glúten, quando você consome esse glúten, ele libera uma proteína chamada zonulina. E essa proteína é que ela faz o quê? Ela dilata ali as suas microvilosidades e quando acontece isso, começa a passar toxinas ali no seu intestino. Então começa a liberar toxinas para sua flora intestinal. Reinaldo, de onde é que é encontrado o glúten? Então muitas pessoas não sabem, mas o glúten está em praticamente todos os alimentos, principalmente quando você compra, por exemplo, alimentos... mosquito. Por exemplo, quando você compra alimentos que eles são o quê? Comprados ali em casas de produtos naturais. Então, quando ali está em casas de produtos naturais, quando você compra ali uma farinha de maracujá, quando você compra um cacau, o que acontece? Ali está tudo contaminado com soja, contaminado com glúten, e você consome aquilo. Então você consome e está consumindo glúten. O glúten, ele faz uma capa nas suas células. Então ele faz isso daqui, ó. Ele faz uma capa nas suas células e não deixa as suas células respirarem. E o glúten não é a única proteína que o nosso organismo não consegue digerir. Então tudo que você come tem glúten. E também os óleos de sementes, óleos vegetais, que é química pura. E está em tudo. Está nas rosquinhas, está nas bolachas, está no bolo que você come, está no pão de queijo, está em tudo. É o óleo, os óleos refinados e o glúten. Isso que está te causando a diabetes, é isso que está te causando a hipertensão, é isso que está te causando os problemas intestinais, doenças celíacas, doenças inflamatórias, doença do intestino irritável e todos os problemas cardiovasculares, porque vai prejudicando a sua microbiota intestinal, vai prejudicando a sua flora intestinal e também vai prejudicando e inflamando as suas artérias. Vai inflamar todo o seu corpo. E lembre-se, uma chave que eu vou te entregar agora. Para você ficar livre das inflamações do glúten, para você ficar livre totalmente da inflamação no seu corpo, você tem que ficar 2 anos, no mínimo, sem consumir o glúten. Reinaldo, então quer dizer que eu consumi a vida toda aqui glúten, açúcar, óleos vegetais. Para o meu corpo desinflamar, você tem que parar de comer todos esses alimentos, levar um estilo de vida correto, alimentação correta, e só depois de 2 anos é que o seu corpo desinflama. Então não pense você, tem pessoas que acham o seguinte: parei de comer glúten, parei de comer açúcar, parei de comer os óleos refinados, já fazem 30 dias e eu ainda estou com pressão alta, já fazem 30 dias e o meu intestino ainda está ruim, já fazem 30 dias e o meu corpo ainda está inflamado.
Então eu estou aqui para te entregar essa chave. Leva 2 anos para você desinflamar o seu corpo. Só do glúten são 2 anos. Então você comeu pão a vida inteira, você comeu bolacha a vida inteira, bolo a vida inteira, comeu aí as farinhas que você comprou nas lojas de produtos naturais contaminado com glúten. Tudo tem glúten. E aí você parou e quer em 40 dias tá com o corpo desinflamado? Não tem jeito. Leva-se 2 anos para suas microvilosidades estão assim. Suas microvilosidades devem ser assim. Só que aí você foi comendo glúten, não faz mal não, vamos comer. Vamos viver cada dia como se fosse o último dia. E aí a sua microvilosidade vai fazendo o quê? Vai fazendo que a zonulina vai fazendo o quê? Porque essa proteína zonulina, toda vez que você come glúten, que é uma proteína que o corpo não consegue digerir, a zonulina entra em ação e vai fazendo o quê? Vai abrindo a barreira intestinal. Vai abrindo a barreira intestinal. Abrindo a barreira intestinal. E aí, aqui que deveria ser fechadinho para não cair toxinas, você vai comendo os alimentos, vai inflamando as microvilosidades vão abrindo e vai caindo toxinas para dentro do seu intestino, cai dentro da sua corrente sanguínea, e aí por isso que as pessoas têm, sabe o quê? Doenças autoimunes. Não, o médico falou que a doença autoimune não tem cura e não sabe de onde que causou isso. Não sabe de onde que veio essa doença autoimune. Eu nasci com ela. Não. As suas microvilosidades foram se abrindo, caindo toxinas, proteínas aqui dentro do corpo. Essas toxinas e essas proteínas se parecem com proteínas dos seus órgãos, como tireoide e outros órgãos. E aí o corpo faz o quê? Começa a combater essas proteínas que estão caindo para dentro do sangue. Essas proteínas são parecidas com as proteínas dos nossos órgãos e ele faz o quê? Começa a combater os nossos órgãos. Por isso se chama doença autoimune. A própria imunidade combatendo os seus órgãos. Mas por quê? Muito glúten, muitos óleos vegetais refinados, todos cheios de químicas, e vai inflamando o seu corpo. Reinaldo, o que eu tenho que fazer? Você tem que começar a se cuidar. Você tem que começar a levar um estilo de vida correto, uma alimentação correta, prestar mais atenção. Por exemplo, eu consumo ali a semente de abóbora, mas a semente de abóbora que eu faço. Eu consumo ali as castanhas, mas eu deixo essas castanhas de molho. De um dia para o outro, com um pouquinho de sal ali. Para quê? Para retirar os antinutrientes. Se tiver alguma coisa de glúten, tirar também. Então não comprem isso. Você deve comprar o cacau, farinha de maracujá, tudo isso em pacotes fechados, e esses pacotes informando, não contém glúten. Porque se você comprar em casas de produtos naturais, está tudo contaminado, porque é tudo junto. Então, quando é tudo junto, estão todos contaminados. E você precisa se cuidar, porque inflamou o corpo, inflamou o intestino, são 2 anos para você desinflamar. Não é de um dia para o outro. Às vezes tem pessoas, todas as pessoas que estão nos meus atendimentos, na minha consultoria, eu já falo. Olha, minha consultoria eu vou ficar te acompanhando durante 3 meses. Mas lembre-se, para você começar o seu corpo totalmente, começar a regular, é no mínimo 1 ano. É 1 ano com alimentação, com estilo de vida. Mas para desinflamar o corpo do glúten, desinflamar o seu intestino, corrigir as suas microvilosidades, são 2 anos. Então aqui eu vou dar o acompanhamento, mas depois você tem que seguir e fazer o quê? Tudo correto, para não voltar à inflamação novamente.
para não voltar às suas microvilosidades, ficar o quê? Ter uma permeabilidade intestinal. Então as microvilosidades têm que ser impermeáveis, tem que ficar assim. Seu intestino tem que ficar assim. Só que a maioria das pessoas, o intestino está como? Assim. Então você come e vai cair toxinas, vai cair proteínas, não vai digerir. E o seu corpo vai combater isso e automaticamente vai gerar as doenças autoimunes, endometriose, né? O problema na tireoide, problema nos outros órgãos, tudo o quê? Então as doenças autoimunes nada mais é do que o próprio corpo combatendo os seus próprios órgãos. Mas por causa do intestino que está ali com as microvilosidades abertas, porque você comeu muitos produtos inflamatórios, principalmente o glúten, que é uma proteína não digerida pelo nosso corpo, que aciona uma proteína chamada zonulina, que ela vai dilatar as suas microvilosidades. Então, muita atenção quando você comer. Aqui, para eu finalizar essa aula breve de hoje, eu quero dizer para você, existe uma frase que as pessoas dizem, devemos viver como se fosse o último dia da nossa vida. Tem gente que tem essas frases, não, mude essa frase, devemos viver como se hoje fosse o dia da volta de Jesus. Se hoje Jesus estivesse voltando, o que você iria fazer? Você iria continuar comendo de tudo, bebendo de tudo, dormindo tarde, fazendo tudo errado? Não, hoje Jesus vai voltar. Então hoje eu vou viver correto. Então é isso que eu faço todos os dias. Eu vivo como se todos os dias fosse a volta de Jesus. Então eu vou viver corretamente, como fomos programados e projetados. Como devemos comer, como devemos viver, os horários que devemos acordar e dormir e o que devemos fazer da nossa vida. Não devemos viver como se fosse o último dia da nossa vida. Devemos viver todos os dias como se hoje fosse a volta de Jesus. Como que ele vai te encontrar? Comendo de tudo, só tendo os prazeres dessa vida? A gulodice, né? É isso que você vai fazer? Então preste atenção, glúten, açúcar, óleos vegetais, tudo isso é inflamatório e é o que vai causar os problemas nas suas artérias, na sua diabetes, no seu colesterol. É isso que vai acontecer. Mudar a alimentação pode acabar com a ansiedade? Pode, não acaba. É a única coisa que acaba com ansiedade, depressão e insônia. É estilo de vida e alimentação. Remédio é só paliativo. Qualquer tipo de ansiedade, depressão e insônia é tratado com atividade física, estilo de vida e hábitos alimentares de vida e hábitos corretos de alimentação. Por isso que as pessoas hoje estão aí depressivas, estão com ansiedades, lotando filas de hospitais, lotando e não melhora. Reinaldo, por que não melhora? Porque o médico estudou para dar remédio. Só isso. E o remédio é apenas um paliativo. Não resolve. E o que resolve? O que eu estou acabando de te explicar. Retirar glúten, retirar açúcar, retirar os alimentos inflamatórios, corrigir as suas microvilosidades e aí você não tem doença. Um corpo em harmonia, em equilíbrio, corpo, mente e espírito, não existe doença. Eu estou aqui todos os dias. Alguém algum dia já me viu eu espirrando, eu tossindo, eu com o nariz escorrendo? Eu fico aqui, eu estou aqui anos com vocês. E eu que tive uma grave doença e fui desenganado pelos médicos. Estou aqui mostrando todos os dias na prática para vocês. Ah, Reinaldo, mas é porque você estuda muito. Mas cada um deve escolher o que quer da vida. Eu escolhi.
estudar 8, 10, 12 horas todos os dias, artigo científico, buscando por quê? Para cuidar de mim, da minha saúde e da minha vida. E claro, automaticamente ajudo aí milhares de pessoas a cuidar também da sua vida. Amanhã nós vamos ter aula, amanhã é a super aula. Amanhã eu vou falar sobre índice glicêmico dos alimentos, pico de insulina, se isso é normal ou não é, quais são os problemas, quais são os prejuízos para o seu corpo com pico de insulina, índice glicêmico, carga glicêmica, porque tem muita gente achando que está tendo diabetes porque está comendo fruta. Não, a fruta previne. A fruta tem os polifenóis, os antioxidantes, os micronutrientes. Ali tem as frutas, os legumes, as folhas, são que protegem as pessoas das doenças, da diabetes, do colesterol, do câncer, de todos os problemas cardiovasculares, do entupimento das artérias. As frutas e os vegetais são os que protegem. Mas aí existe uma turma aí que está dizendo que não pode comer fruta, não pode comer vegetal, não pode comer legume, sabe? Não, é isso que protege as pessoas das doenças. Então amanhã, super aula. Não perca, vou falar sobre índice glicêmico, pico de insulina, o que é prejudicial, o que pode ou não pode. Tudo isso vou falar para vocês. O que vai prevenir, o que vai melhorar, diabetes, problemas cardiovasculares. Vamos falar e desvendar isso amanhã. Índice glicêmico, carga glicêmica, pico de insulina, se isso é normal ou não. Então amanhã, super aula, 7 horas da manhã. Vou ficando por aqui então. Você aprendeu. Leva-se 2 anos, no mínimo, para desinflamar o seu corpo. Só do glúten. Só do glúten. Agora imagina, açúcar, os refinados, os processados, os industrializados, as farinhas e tudo contaminado. Os óleos de soja, de milho. Não, Reinaldo, eu como saudável. Onde você come? Onde você come? Você come na sua casa? É você que faz a comida? Não, eu como no restaurante ali uma salada, eu como só um legume, eu como ali só uma proteína. Tenha certeza, essa proteína ela foi feita no óleo vegetal que inflama o seu corpo. Essa salada que você come está cheia de agrotóxicos, que eles não lavam e cuidam para você comer. Os legumes que você está comendo também estão cheios de agrotóxicos. Então, muito cuidado. Eu como só um bolinho saudável de farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa está com óleos oxidados, gordura oxidada. O bolinho que você come está com glúten. Porque ninguém vai comprar lá uma farinha sem glúten para você. Eles vão comprar lá na casa de produto natural, que é barato, vai fazer e você vai comer. Está comendo glúten. Glúten fazendo uma capa nas suas células, fazendo que as suas microvilosidades fiquem abertas e causando as inflamações e as doenças no seu corpo. Então, muito cuidado com a sua alimentação, com o seu estilo de vida. E amanhã vamos ter aí mais uma aula, super aula. Então amanhã você vai poder fazer as suas perguntas, vou responder, vou abrir para as pessoas perguntarem, tirarem suas dúvidas, pico de insulina, carga glicêmica, índice glicêmico, quais alimentos eu posso consumir, eu tenho diabetes, eu tenho pré-diabetes, o que eu faço, isso funciona para todo mundo. Amanhã eu vou desvendar isso e vou entregar mais uma chave nas suas mãos. Então fico por aqui. Vou deixando aí com vocês mais um dia que Deus preparou para nós. Mude a sua alimentação, mude o seu estilo de vida e comece a viver o melhor dessa vida. Porque nós não nascemos para ter doenças. A doença
é apenas um desequilíbrio do seu corpo. E o sistema continua te enganando. Você continua tomando remédios, indo para os hospitais, marcando suas consultas e nada resolve. Sabe por que não resolve? Porque para onde você está indo, eles aprenderam apenas a dar remédios. Aqui eu ensino você a deixar os remédios e ter saúde. Porque é para isso que fomos criados. Ter saúde, paz, alegria e felicidade. Fiquem com Deus. Até amanhã.